como as epidemias da história moldaram o design das nossas casas. Vai ser um vídeo muito bacana. Entre, a casa é sua. Ô de casa, vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre essas epidemias, as epidemias antigas, de 1918, a gripe espanhola, como a tuberculose, como essas epidemias mudaram um pouco as nossas casas. Interessante que muita gente não sabia disso, inclusive eu não sou especialista em história da arquitetura, nem do design de interiores, mas a gente pegou uma especialista que fez uma reportagem muito bacana e a gente vai passar um pouquinho dessas alterações. Muita gente não sabe, a gente teve alterações básicas como o lavabo. O lavabo veio dessas epidemias, dessas epidemias. A gente teve também questão de usar azulejos em banheiro, em cozinha. Muita coisa interessante. A questão de você tomar banho, lavar as mãos diariamente. Vieram de outras epidemias, elas modificam diretamente as nossas casas. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa mudança que a gente teve tão presente. Hoje, para a gente é algo normal. Só que se a gente colocar 100 anos atrás, mais ou menos, né, que em 1918, a gente está falando de mais ou menos 102 anos da data de hoje, que o que será que essa nova epidemia e pandemia vai trazer para as nossas edificações? Será que vão ser máquinas de lavar compras? Eu já tenho recebido pedidos de pessoas, alguém inventa uma máquina de lavar compra, eu passo mais de 1 hora lavando as compras. Alexandre, mas isso é loucura, não é? A gente tem hoje máquina de lavar louça, você tem máquina de lavar roupa, você tem cafeteira, você tem micro-ondas, geladeira, freezer, tudo isso foi surgindo com demanda de cervejeiras, demanda das novidades que vão acontecendo. Será que a gente não vai ter algo parecido? A gente já tem a Amazon nos Estados Unidos entregando tempo real. Você falou que seu assistente virtual entrega na sua casa. Então tem muita coisa. Só que eu vou falar do antigo, no futuro a gente grava um outro vídeo quando as novidades aparecerem pós-pandemia. Então, vamos lá. Fica com a gente aqui que vai ser bem bacana. Então, o que as epidemias mudaram o design das casas? Então, esse vídeo é muito bacana, tá bom? Eu acho genial. Vamos começar aqui, já que você está aqui meio cabreiro. Você sabia que não existia lavabo durante muito tempo. E aí, com as epidemias, principalmente a gripe espanhola de 1918, as pessoas ficaram com medo de compartilhar o banheiro da família. E naquela época, tinha gente que entregava carvão, leite, pão, e ele chegava na casa da pessoa e falava, posso usar seu banheiro? Porque ele andava pela cidade e precisava usar o banheiro. E as pessoas deixavam ela entrar e ficaram com medo. Então eles criaram os lavabos, para os que não tem chuveiro, era banheiro e pia, para a pessoa poder lavar as mãos, usar o banheiro no início da casa. Por isso que o lavabo fica logo na entrada da casa e surgiu lá das nossas epidemias antigas. Olha que bacana. Igual eu falei, isso aqui não veio da cabeça do Alexandre, tá? Eu não sou historiador da arquitetura nem design interior, eu faço o projeto das casas, as obras, né? Então veio da professora e arquiteta de história da arquitetura, Ana Carolina Harada, tá bom? E ela fala como essas epidemias mudaram. Vamos dar uma olhadinha, esse vídeo vai ser muito bacana hoje? Bora! Então a gente tem influências que vieram, né? Lá daquela época que estão hoje no design das nossas residências. Eu falei do lavabo para você entender um pouco mais, e a gente vai falar um pouco mais das outras influências. A epidemia de cólera que teve na Inglaterra mudou muito, por exemplo, medidas sanitárias, de simples lavar a mão e passar um pano na casa. E isso deram muitos debates que isso não existia antes dessa epidemia de cólera. E olha só como é que são coisas que você acha que são pequenas, que são dia a dia nosso. Na verdade, eu já falei isso várias vezes, principalmente em umas lives que a gente fez logo no início da pandemia, que eu não sabia lavar a mão. Eu descobri que eu aprendi a lavar a mão agora, que tem a questão de você lavar entre os dedos, lavar assim, lavar assado, lavar na pontinha. Eu lavava a mão do jeito tradicional e pronto. Então, até lavar a mão, o corona já mudou a minha forma de ver. Imagina o que não vai ter para as casas. No Brasil, né, então só no Brasil, a gente tinha muito no início do século, na época da colonização, as alcovas, que eram um quarto sem janelas. Era muito comum. Olha lá, aquele quartinho no fundo ali não tinha janela alguma. Tinham muitas alcovas também, principalmente para você poder manter sua família preservada, porque você não sabia quem utilizava aquelas duas. Depois a gente pode falar um pouco da arquitetura colonial aqui. Brasília tem perto Pirinópolis, tem várias casas que você entra, você tem 2 portas. Primeira porta era para a casa das visitas. Então, quem vinha, não tinha hotel naquela época, então você hospedava as pessoas naqueles 2 primeiros cômodos. Normalmente, eles tinham a janela para fora. E os 2 cômodos que ficavam atrás, na segunda porta, eram da sua família. E normalmente eles não tinham janelas. Então as janelas vieram também depois, pós-1918. Quarto sem janela era comum. E você não tinha problema com isso. Só que o que você tinha? Você tinha propagação de doenças. Falta de ventilação contribui muito. É o que a gente chama na arquitetura, nos interiores, de ventilação higiênica. Por isso que muitas vezes eu tenho pânico, pavor, quando eu vejo troca de esquadria em condomínios, tirando aquela esquadria que tem aquela janelinha basculante que abre em cima, que dá uma ventilação higiênica, e a pessoa coloca um blindex,
Tá? Blindex, gente, é box para banheiro, principalmente para edificações. Não funciona, você tem que ter uma janelinha alta, tá bom? Para você manter a ventilação dentro do cômodo. E aí o que acontece? A pessoa põe blindex no dia de chuva, fecha tudo, fica aquele bafo, ele tem que pôr ar-condicionado. Se ele tivesse ali basculante de um lado, a gente tá falando isso em apartamentos vazados em Brasília. Se ele tivesse janelinha do lado, janelinha do outro, para ventilação higiênica, você ia contribuir muito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que é feito hoje no nosso dia a dia. Muitas dessas trocas de esquadria não têm a supervisão técnica de um arquiteto ou de um engenheiro. Então isso é muito complicado. Então, tá vendo alguma coisa acontecendo, tá tendo uma padronização no seu prédio e tirando aquele basculante, cuidado que você está prejudicando a ventilação. Então você está vendo tanto que eu já estou falando de coisas que acontecem hoje no nosso dia a dia. Armários. Você sabia que antigamente roupas eram guardadas em vários armários diferentes? Olha aqui, ó. Nessa foto aqui, por exemplo, você tem esse baú, você tem aquele outro cômodo. E qual era o problema? Era muito difícil fazer manutenção e limpeza de todos esses móveis e das roupas. Então eles fizeram o quê? Um grande armário. Surgiu muito também o modernismo. Le Corbusier ajudou bastante para a gente ter um único armário grande, onde você concentra as roupas e assim o quarto fica mais limpo para limpeza, fica mais livre. Então isso também dá diferença no dia a dia na limpeza das casas. Né? E olha aqui, ó, um único móvel facilita essa limpeza. Então começou a existir essa questão de armário, um único móvel maior para você fazer toda a limpeza da casa. Outro item que entrou muito foram azulejos, principalmente os azulejos brancos. Esses ficaram muito populares nessa época da gripe espanhola, porque você tinha até azulejo, mas ele era escuro, sujo, você não via sujeira, mesclava. E eles eram, na época, eles começaram nos hospitais, e dos hospitais eles migraram para as casas. Então, daí é que veio a questão de você ter banheiro e cozinha de azulejo branco. Olha só, hoje a gente tem outras opções, mas olha que bacana, como é legal ver de onde que surge, né? Por que a gente usa? Por que fazemos o que fazemos, né? Tem um livro do Mário Sérgio Cortella que eu adoro, que é Por que fazemos o que fazemos, né? Mais ou menos por aí, errei um pouquinho o nome. Aqui falando do lavabo novamente, para quem não pegou, o lavabo surgiu disso, de não compartilhar o banheiro da família. Sem falar que o banheiro dentro das edificações também não era comum. Você tinha aquele banheirinho no lado externo, né? Aquela casinha que ficava do lado de fora da casa, lá no fundo, não tinha banheiro ali no dia a dia, suítes. Isso são modernidades que foram surgindo, né? E o lavabo veio para isso. Além do lavabo também, a gente tem, né, a pia, né, do lado ali da mesa de jantar. Por que? Para a pessoa lavar a mão. A gente vai falar dela no futuro. E a gente está pensando, o que o coronavírus vai trazer? Eu tenho certeza que ele vai trazer sapateira na casa das pessoas, né? Eu já projetei várias casas que a gente tinha uma antessala, mas a antessala era só para preservar a privacidade da casa. Tem um entregador, tem alguém chegando, não vê tudo que está para dentro da casa. Então era mais uma barreira. Mas poucas pediram porta-sapatos. Eu lembro que tinha uma casa que tinha características nipônicas, né? Você tinha uma herança nipônica, eles têm o hábito de tirar os sapatos na entrada. Então será que você não vai ter agora uma antessala para você guardar sapatos e de repente fornecer um sapato para sua visita? Igual os japoneses fazem? Pode ser, entendeu? Aqui, ó, o Genkan, né? Eu não sou muito bom para falar esses nomes, mas isso é uma curiosidade dos japoneses. Você deixa o seu e ele tem lá sapatos para poder a visita usar e não levar os germes para dentro da casa. Eu fiz isso muito. Meu filho hoje tem 6 anos, mas quando ele tinha até os 2 anos, a gente não andava de sapato em casa. Então, a gente tinha do lado de fora da casa uma sapateira. E era muito legal, porque o menino arrastava, engatinhava para todo lado, lambia o chão, né? Então a gente fez isso. Mas será que isso não vai ser uma regra agora? Será que a gente não vai ter projetos novos? Será que a gente não vai ter que ajustar os apartamentos e as casas para essa nova demanda? Né? Pode ser uma das questões. Eu falei também da máquina de lavar compras que pode surgir, e agora a gente não dá para saber. Então, gostou dessa ideia? Achou legal esse vídeo? Inscreva-se no nosso canal. E eu vou falar do projeto solidário que surgiu agora no momento do corona. O nosso time de projeto continua rodando, mas o time de obra tem possibilidade de várias obras. Alguns condomínios não permitem, outros não podem sair de casa por questão de grupo de risco. E a gente criou o Apoio Uma Obra. É um projeto solidário e você tem 3 formas de ajudar. Opção B, de doação, você pode fazer uma doação direta que a gente faça. Hoje a gente já teve diversas doações que ajudaram muito o time de obra, que são hoje praticamente 16 famílias diferentes. A opção A, que é 10% dos projetos que a gente fechou nesse momento, que estamos fechando, estão passando direto para o time de obra, uma doação direta nossa, tá? Do Quem Casa Quer Casa. E a opção 3, que é a obra pré-paga, onde você começa a pagar a sua obra. Se você não sabe, a obra normalmente é paga totalmente durante o período, né, da obra. Você não tem como antecipar essa obra, né? Você vai pagando. Então, vamos supor, sua obra deu 2 meses, 3 meses, você pagou a mão de obra em 2, 3 meses. Então, o que a gente fez foi antecipar para você ter uma obra mais diluída e o pessoal que não está podendo trabalhar nesse momento pode ficar em casa tendo uma pequena remuneração.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado e sentido tanto que, ó, tem aqui outros vídeos para você clicar, tá bom, para ver do canal também, ou do Apoio uma Obra, tá? E eu acho que é legal para a gente ver o tanto que a gente vai ter mudanças nas casas pós-corona. Eu não tenho dúvida disso. Você tem? Depois desse vídeo, espero que não tenha mais dúvidas, mas foi muito legal. Se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.